E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de atender mais um inscrito aqui no meu canal que me pediu para falar sobre o retorno dos alunos após um período de férias. Vamos falar um pouquinho disso. Então, deixando bem claro o que eu estou chamando de período de férias, eu estou chamando aquele período de férias em que o aluno fica inativo, fica sem ir nas aulas, por um período que a gente consegue quantificar em dias. Então agora, no final do ano, nós estamos falando de alunos que vão se ausentar por 35, 40, até 60 dias. Em academia acontece muito isso, o aluno se ausenta tipo dezembro e janeiro, volta só em fevereiro, né? E no meio do ano, se for o mês de julho, o aluno se ausenta de 20 a 30 dias. Então nós estamos falando desse intervalo. Você está com um aluno regular e ele se ausenta por este período. Bom, esse período é bom que se diga que ele é curto o suficiente para o aluno não ser considerado um aluno iniciante. Você não pode considerar um aluno iniciante e tratá-lo como tal, né? Mesmo assim, o aluno iniciante, a gente sempre faz uma avaliação para ver o que o aluno tem, porque até espontaneamente o aluno muitas vezes aprendeu alguma coisinha e tal. Mas o aluno não é um aluno iniciante, ele ficou afastado alguns dias, algumas dezenas de dias, né? Mas esse intervalo ele é longo o suficiente para haver um refluxo das principais capacidades físicas e para haver perda de algumas habilidades que não estavam suficientemente fixadas. Aquelas habilidades motoras que o aluno até já estava fazendo, já tinha conquistado, eu já falei isso em outros vídeos, o aluno já tinha conquistado a habilidade, mas não estavam suficientemente fixadas. Então, neste período de 20, 25, 30, 35 dias, as capacidades físicas, as principais capacidades físicas refluem umas mais que as outras e as habilidades que não estavam suficientemente repetidas e fixadas, elas se perdem. Então a gente tem que levar em conta isso. Então não dá para você desprezar. Então não dá para você considerar um aluno absolutamente novo, né, iniciante absolutamente, só porque ele tirou férias, mas houve refluxo de muitas das conquistas de aula, conquistas fisiológicas e conquistas motoras, e você vai ter que tomar pé da situação. Então, basicamente a gente pode dividir em dois grupos de alunos. Vamos falar de alunos na fase de aprendizagem e aperfeiçoamento, que são aqueles alunos que estão ainda aprendendo novas habilidades, fixando essas novas habilidades, e vamos falar de atletas. Atletas são alunos que a maior parte das habilidades específicas em natação já está fixado e o aluno está fazendo apenas aquele trabalho de condicionamento físico e melhora das suas capacidades físicas para melhorar os seus tempos. Definidas as provas que ele faz, o nado que ele vai fazer, se é um nadador de crawl, de peito, de borbo, né? Quais são as provas, se são provas curtas, se são provas mais de média e longa distância e tal. E a gente faz mais um trabalho em cima das capacidades físicas para melhorar o tempo dele. Então são dois tipos de alunos diferentes. Um a gente pode chamar de aluno e outro a gente pode chamar de atleta, para deixar claro isso. Quando a gente fala de aluno, a principal ênfase do profissional que trabalha com natação tem que ser uma avaliação física em cima das habilidades, o que restou, o que ficou, ou o que foi perdido durante esse período de férias, né? É bom que a gente faça essa avaliação. A ênfase tem que ser, portanto, uma ênfase muito mais técnica e motora, muito mais isso. A estrutura da aula pode ser praticamente a mesma, você pode fazer um aquecimento, pode fazer 20, 30 minutos de parte técnica e os últimos minutinhos, 10, 15 minutos, você pode fazer uma parte de recondicionamento físico, mas o aluno ele tem um condicionamento físico ainda incipiente, ele não tem um condicionamento físico muito pesado assim, mas como ele se cansa e a atenção dele diminui, já falei disso também em outros vídeos, você pode usar o finzinho da aula mais para fazer um trabalho de recondicionamento físico. Parte de volume e intensidade da aula pode ser praticamente a mesma, pouco menor que o normal. Se o aluno, principalmente se o aluno se queixar de cansaço, você pode ter alunos adultos, senhorinhas, 50, 60 anos, que se queixam um pouco de cansaço, você pode até acabar um pouquinho mais cedo para ela.
E a frequência pode ser uma frequência absolutamente normal. Quem vinha fazendo aula 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, pode continuar fazendo aula nisso, não tem diferença. No atleta é um pouco diferente. No atleta, você vai dar ênfase mais na avaliação das capacidades físicas. Eu já havia comentado também em outros vídeos que das 3 principais capacidades físicas, força, resistência e velocidade, a mais ingrata e onde há maior perda é a resistência. A resistência ela é a mais treinável de todas as capacidades físicas, mas é a mais ingrata. Separa 30 a 35 dias, ela reflui fortemente. A outra capacidade física que reflui médio, vamos dizer assim, é a força. Ela reflui médio. Então, potência de saída, explosão na hora da virada, de fazer a virada para sair e tal, não sei o quê. A força, ela reflui, mas ela reflui bem menos do que a resistência. E a que menos reflui, a que menos a perda é a velocidade. Velocidade é a que menos a perda. O aluno às vezes perde nem exatamente velocidade, ele perde um pouquinho de coordenação. Se o movimento a ser feito em velocidade é um movimento muito sofisticado e tem que ser muito preciso, ele perde um pouquinho de coordenação desses movimentos e tem que retomar um pouquinho de trabalho mais de coordenação. Mas a ênfase do profissional que trabalha com natação precisa ser nisso, fazer essa avaliação, o quanto que refluiu. Por isso que quando eu fiz o vídeo dos 12 minutos, eu falei, a gente começa o semestre, a gente faz um pré-teste de 12 minutos na expectativa de que há um refluxo. É normal os alunos acabarem o semestre fazendo 600 metros, 620 metros nos 12 minutos, quando eles voltam fazendo 550, 570 metros. É comum, perdem 50, 60, 80 metros no teste de 12 minutos, é frequente isso, né? A estrutura do treino pode ser praticamente a mesma. O volume de treino você pode diminuir um pouquinho, você pode fazer um volume e intensidade 80% do que era o treinamento antes da pausa, 80%. Tirar 20%, não precisa tirar mais do que isso não. Principalmente porque em geral atletas são jovens e os atletas normalmente já têm um longo trabalho de condicionamento físico, toda a estrutura muscular, articular, tudo deles já está bem mais fortalecido, bem mais condicionado. 20% que você tire de volume e intensidade é o suficiente. Com relação à frequência de treino, eu conheci profissionais que na volta aos treinos, atletas que faziam treinamento 5, 6 vezes por semana, fizeram uma primeira semana de 4 dias. Primeira, às vezes segunda semana de 4 dias. Só. Depois já volta para o ritmo normal de treino, se era 5 dias, 5 dias, se era 6 dias, eram 6 dias. Não precisa fazer nada muito além disso. Agora, é claro que essas pequenas adaptações, são adaptações muito ligeiras, muito sutis. Essas adaptações elas podem ficar ainda mais ligeiras, ainda mais sutis, se o aluno saiu de férias e foi para um lugar onde conseguiu treinar. Isso é muito raro, eu preciso te dizer isso, viu? Nos meus 40 anos de natação é muito raro acontecer. O aluno, mesmo que vá para um lugar onde tem piscina, vai para um resort, vai para um lugar onde tem piscina e piscina capaz de, em que ele é capaz de treinar, piscinas com medidas oficiais, poderia levantar cedo, que não tem ninguém treinar. O aluno de férias ele não quer fazer isso não. O aluno está de férias, ele quer ficar de férias. Ele não quer fazer isso não, tá? Mas se ele for um aluno assim muito disciplinado, aquele aluno japonês, sabe aquele aluno japonês? Muitos os alunos nipônicos, eu vou dizer uma coisa, técnico adora aluno japonês, são os mais disciplinados, os que a gente consegue o maior retorno, viu gente? Isso é uma constatação, não briguem comigo, é uma constatação. Pode acontecer uma coisa dessa, aí você pode fazer adaptações ainda mais sutis ainda, porque o camarada se manteve em atividade mesmo estando de férias, mesmo estando viajando. Tá bom? Por hoje era isso, só uma dicasinha rápida. Você gostou do vídeo? Deixa um like aqui que você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, visitem a home do meu canal, procurem lá os outros vídeos,
ainda tem gente pedindo para fazer vídeos que já estão lá, já estão à disposição, né? Eu posso fazer vídeos como esse aqui de coisas que eu nunca tinha falado, que eu nunca tinha abordado, pequenos detalhezinhos. Mas tem muita coisa que já está lá, então visitem lá a home do meu canal, tá bom? Tchau!